Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui penteando meus cabelos. Detesto aparecer de cabelo molhado, né? Às vezes, quando eu tenho que sair com os cabelos molhados, eu me sinto toda estranha. Mas nem sempre dá tempo de secar, né? Porque dependendo da correria do dia, eu acabo tendo que aparecer de cabelo molhado mesmo. É uma coisa até que eu fico me questionando, se você não gosta de aparecer de cabelo molhado, se queria secar os cabelos, por que não acordou mais cedo, né? Mas tá tudo certo, né? Faz parte, é sinal de que eu tive água e shampoo para lavar os cabelos, eu tenho que agradecer. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre banho, sobre cabelos, né? O assunto é outro. Eu estava, né, como sempre, na hora do banho, eu faço muitas reflexões, principalmente quando eu estou lavando a cabeça ali, eu gosto de tomar aquele banho morno, gostoso, demorado. Então, eu acabo refletindo muitas coisas da minha vida mesmo, que eu tenho que melhorar, o que eu fiz de errado comigo, com as pessoas, e o que eu posso mudar, né? Enfim, o que eu posso fazer para estar sempre melhorando como ser humano. Aí eu estava, né, refletindo, e hoje me veio, né, uma reflexão muito forte, assim, muito profunda. Tá ventando muito. Então, me veio uma reflexão muito profunda, né? Que pode até parecer meio louco o que eu vou dizer aqui, mas eu estava lembrando, né, do meu segundo marido que faleceu, vai fazer 3 anos, agora em julho, né, da morte dele. Durante esses 3 anos, eu sempre lembro dele. E vez ou outra eu me pego chorando com saudade. Claro que não como nos 2 primeiros anos, que a lembrança era muito forte, o sofrimento era muito maior. Mas ainda me pego pensando. Mas ao mesmo tempo eu estava refletindo, gente, como que a morte dele acabou. Pode até parecer meio louco o que eu vou dizer, mas eu estava pensando sobre isso. E acaba que é verdade. A morte dele acabou se tornando uma bênção para mim. Aí vocês podem pensar, que loucura, então você não amava ele? Claro que amava, gente, ainda amo, porque eu tenho, né, aquela crença que a vida continua, né, após a morte da gente, é o que eu acredito. Respeito quem não acredita, mas eu acredito. Então, acredito que ele esteja em algum lugar e oro todos os dias por ele, sinto saudade, como eu falei, me pego chorando às vezes. Queria ele aqui? Queria a presença física dele? Claro que queria. Mas eu tenho que admitir que eu mudei muito como ser humano, como pessoa, depois da morte dele. Porque o sofrimento me fez querer me conhecer mais, fez refletir muito mais sobre a vida. Porque eu não sei se eu já comentei aqui em outros vídeos, né? Que assim que ele faleceu, eu, naquele momento de desespero, né, de tristeza, eu acabei vendendo minhas coisas, as coisas que a gente tinha, tudo bem barato, achando que não ia querer mais saber de nada. Aí vim morar aqui com meu filho, minha nora, a intenção era eu ficar um tempo, mas eu fui ficando. Então, com essa história de eu vender tudo barato, naquele momento que a gente não quer saber de nada, que a gente está sofrendo, e às vezes a gente pensa até besteira, né? Que Deus me perdoe, mas é normal do ser humano, é normal da gente ainda, num momento de muito sofrimento, a gente pensa besteira, às vezes pedir que Deus leve a gente. Mas já me arrependi, entendeu? Pedi perdão a Deus. E com isso, de eu não ligar para nada, eu acabei, né, por ter vendido tudo barato, isso acabou afetando minha vida financeira. E teve um período que eu fiquei zerada, zerada mesmo. Dependendo aqui de ajuda, né, do meu filho, da minha mãe, para comer, não tinha dinheiro, não tinha R$ 1 no bolso. Porque eu que fiz as besteiras, né, num momento de desespero. E não tinha condições de trabalhar, de pensar em nada, porque eu estava sofrendo, estava naquele desespero do luto. Tem pessoas que passam pelo luto de uma forma diferente, né, com mais serenidade, não que não esteja sofrendo, mas tem mais serenidade no coração. O que não aconteceu comigo, eu fiquei desesperada, eu passava noites, né, com vontade de gritar, quase que eu gritava no quarto. Eu só não gritava porque eu estava dormindo na época no quarto da minha netinha. E minha netinha estava dormindo com o pai e com a mãe no quarto próximo. Se eu gritasse, com certeza iam brigar comigo. Com certeza eles iam me chamar a atenção. Ia dizer que eu estava louca, ia me dar um calmante, sei lá. Mas a vontade, em alguns momentos, era gritar bem forte, com saudade, com desespero. E questionamento, né, que muita gente passa num período de luto. Então, essa situação financeira minha abalada, mais o sofrimento, né, da ausência dele, da ausência física, isso acabou intensificando o meu sofrimento. Né? Eu já estava sofrendo pela falta dele e ainda agravei mais minha situação, perdendo tudo que eu tinha no momento de desespero, querendo me livrar de tudo.
E depois que passou o desespero, né, que nada, graças a Deus, dura para sempre, nenhum mal fica na vida da gente para sempre, nenhum sofrimento, porque sempre, né, depois da tempestade vem a bonança. Aquele sofrimento meu foi ficando mais equilibrado. Não que eu não sofresse mais, mas foi ficando mais ameno. Aí foi caindo minha ficha, né? Da besteira que eu fiz. Porque às vezes a gente, no momento de desespero, a gente faz besteira uma atrás da outra e não quer saber de nada. Só que depois o tempo passa e a gente muitas vezes vê a besteira que a gente fez. Então, com esse sofrimento, eu comecei essa busca pelo autoconhecimento, querer saber mais de mim, das minhas dores, o porquê que eu estou aqui no mundo, o que eu vim fazer, por que algumas pessoas sofrem mais, outras menos. E nem sempre a gente encontra as respostas, né? Apesar de que, hoje em dia, eu sei, né? Eu já admito que tudo que eu passei na minha vida foi construção minha. Porque, às vezes, a gente põe a culpa nas outras pessoas do nosso sofrimento. Que A, B ou C, culpa da mãe, do pai, do filho, do irmão, do amigo, do governo, enfim. A gente põe a culpa, muitas vezes, em todo mundo, menos na gente mesmo, pelo nosso sofrimento. Então, com esse sofrimento intenso que eu passei, porque teve dias que, nesse mesmo quarto aqui, eu me jogava no chão, chorando, desesperada. Quando eu me vi sem dinheiro, sem esperança, nos meus piores dias. Gente, era horrível, horrível. Aí que eu comecei a valorizar mais a oração, a fé, né? Que eu não tinha fé. Inclusive, o meu segundo marido, ele tinha uma fé muito grande. E ele sempre me alertava para isso. Todo dia, quando a gente acordava pela manhã, era normal, né? A gente querer dar um beijinho de bom dia um no outro, aquele carinho para começar o dia. Mas, muitas vezes, eu ia dar um beijo nele, falar alguma coisa, dar um bom dia, e ele só fazia assim com a mãozinha, ó. E eu já entendia que essa mãozinha dele era para me mostrar que ele estava em oração. Primeiro, ele orava, antes de pegar o celular, antes de falar comigo. No início, eu até estranhava isso. Poxa, por que não fala comigo primeiro? Mas depois eu entendi e passei a respeitar. Então, eu não era uma pessoa que tinha fé. E hoje em dia eu já estou conseguindo ter fé. Fé em Deus, fé na vida, fé de que tudo vai passar. Mesmo que a gente sofra, consequência muitas vezes das nossas escolhas erradas, mas eu já entendo que nenhum sofrimento dura para sempre e que Deus está sempre dando uma nova chance para a gente recomeçar. Então, esse sofrimento meu, essa busca pelo autoconhecimento, esse entendimento que hoje em dia eu tenho, essa fé que eu estou construindo, foi graças ao meu sofrimento, à minha dor profunda. E esse sofrimento e essa dor profunda eu tive por conta do luto que eu passei. E por não saber gerenciar esse luto, eu me desesperei, fiz besteiras, o que me levou a mais sofrimento, mas que hoje adquiri um aprendizado muito grande. E se ele não tivesse falecido, de repente eu não teria esse aprendizado que eu tenho hoje. Poderia até estar sofrendo o vazio existencial, às vezes acontecia, de eu ficar me perguntando por que de eu estar aqui, sentindo uns vazios. Poderia, mas eu acredito que seria diferente essa busca minha por me conhecer, por querer encarar meus medos, minhas sombras, né, meus defeitos ali, cara a cara mesmo, que é difícil a gente aceitar que a gente tem defeitos, é difícil a gente querer se enxergar, é doloroso, mas às vezes é necessário, porque eu estava assim, num grau de sofrimento tão grande que eu não estava aguentando mais. Então eu comecei a orar com muita fé, com desespero primeiro, né? E foi vindo as respostas. Que aí que eu comecei a buscar livros de autoajuda, comecei a ter o hábito da oração todo dia pela manhã, que antigamente eu só orava, né, antes de passar por esse luto, eu só orava num momento de grande desespero e para pedir. E hoje em dia eu já consigo orar para agradecer. Então, o falecimento, a morte física dele e do meu segundo marido, acabou se transformando numa bênção para mim. É meio louco dizer isso, mas é verdade. A gente só procura se melhorar como ser humano pela dor. E eu senti uma dor muito grande com a partida dele, porque a gente se dava bem, ele era uma pessoa boa para mim. Outras pessoas podem até se melhorar, né? Evoluir como ser humano,
sem precisar passar pela dor. Eu acredito que existem pessoas assim. Mas comigo não foi assim. Comigo eu precisei sofrer muito. Ainda sofro? Sofro. Vez ou outra eu me pego aqui sentindo um vazio, quando vai caindo a tarde ali, sei lá, um negócio meio estranho. Aí eu logo já me pergunto por quê. Como eu pratico o autoconhecimento, eu comecei essa prática do autoconhecimento, né, na terapia com a minha psicóloga, e ela me deu umas dicasinhas, né? Depois eu passei a ler livros, faço um curso, um estudo online com ela ainda, e me ajuda muito, né? Mas ainda sofro, não como antes, como eu estava naquele momento de desespero. Não sei o que a vida me reserva ainda, né? Porque muita gente fala, né, de destino, mas também eu acredito que o destino, a gente acaba fazendo o nosso destino, porque como a gente tem o livre-arbítrio, eu daqui a 2, 3 anos, eu vou estar vivendo, né, o meu destino de acordo com as minhas escolhas, mas tem coisas fora do nosso controle, como é a morte, né, de uma pessoa querida. A gente não tem como mudar isso, como controlar. E essas situações acabam trazendo dor ao coração da gente. Então, isso que eu estou querendo dizer, eu não sei o que o destino me reserva no futuro em relação a essas coisas, né, essas perdas. Porque uma vez eu conversando com a minha psicóloga, ela falou, Alessandra, todo mundo vai passar por um luto, por esse momento de perder alguém querido. É normal, faz parte da vida, é uma coisa que a gente não tem poder sobre isso. E eu digo mais, eu já perdi minha irmã mais velha, há mais de 20 anos, de uma maneira trágica. Meu pai, sofri pelos dois? Sofri. Oro por eles todos os dias. E passei a orar, eu confesso, depois desse sofrimento grande. Passei a orar pedindo que Deus abençoe a vida deles, onde eles estiverem. Agradecendo ao meu pai por ter me aceitado como filha, por ter me educado, por ter deixado, né, uma educação, um exemplo bom. E antes eu só sentia saudades no meu egoísmo e não orava para o bem-estar deles, né? Porque como eu falei, eu acredito, né, na vida espiritual, então eles estão em algum lugar. Então a oração sempre ajuda, né? Nesses casos assim, porque a gente não sabe o que a pessoa está enfrentando, está passando para o outro lado da vida. Aí, como eu estava falando, sofri pela minha irmã, pelo meu pai, enfim, pela minha família toda que já se foi, né? Minha avó paterna, que eu era muito agarrada, mas eu era bem mais nova, eu tinha 16, 17 anos por aí. Mas, quando é uma pessoa, um companheiro da gente, uma companheira, uma pessoa que a gente divide ali os sonhos, divide a cama, aquilo parece que abala mais a gente. Não sei se eu tô falando besteira, gente, me perdoe. Porque as pessoas falam, né, que a dor mais profunda que alguém pode ter, um ser humano pode ter, é perder um filho. Então, eu nem sei como é essa dor, né? Peço perdão, como eu tô falando, se eu tô falando alguma besteira. Mas eu tô comparando aqui com o que eu senti quando meu pai se foi, quando minha irmã se foi. Sofri. Mas eu sofri muito mais quando o meu marido, meu segundo marido, se foi. Porque é aquela pessoa que dividia ali a vida com a gente, como eu falei, os sonhos, a gente tinha sonhos. Apesar, né, que muitas pessoas falam, que sonhos, vocês já estavam mais velhos. Teve gente que já falou isso pra mim. Mas não importa. Porque no primeiro casamento, que eu casei com 20 anos, eu não tinha sonhos. Tinha sim, até tinha. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu vi que o casamento estava se transformando num desastre total, o meu primeiro casamento, né? Os sonhos ali foram se desmoronando. Então, foi preciso esse segundo casamento para que eu resgatasse os meus sonhos. E ele é a mesma coisa. Eu não sei o que ele passou no primeiro, nunca procurei saber também. Sei que a vida da gente não era perfeita, não existe também vida perfeita aqui na Terra. A gente passava por problemas, como todo casal. Mas era uma relação muito mais harmônica do que o primeiro casamento. Então, a gente tinha sonhos, a gente tinha projetos ainda para realizar. E aquilo se desmoronou com a partida dele. Então, além de eu sentir a falta dele, né, como homem, como pessoa, minha vida na hora também foi pro buraco. Não estava sabendo gerenciar aquilo tudo.
porque eu estava muito, como que eu vou dizer, apegada àquela ideia de nós dois construirmos coisas melhores pra gente. Então me abalou muito, muito mais do que a partida da minha irmã e do meu pai. Como eu falei, posso estar falando besteira aqui, mas eu estou falando o que aconteceu comigo, o que eu senti. Não estou querendo dizer aqui que isso seja uma regra. A perda de uma esposa ou de um marido seja mais doloroso do que perder alguém da família. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Até porque eu nunca passei pela dor de perder um filho e minha mãe ainda é viva. Eu falo também que perder a mãe é muito ruim, é muito sofrido. Eu estou falando, estou comparando com o meu pai e a minha irmã. Isso que eu estou querendo dizer. Então, não me interpretem errado, pelo amor de Deus, gente. É o que aconteceu comigo, que eu senti. Então, gente, hoje, eu no banho, no momento ali do meu banho, eu cheguei a essa conclusão. Gente, lembrando, né, de tudo que eu passei. Aí eu parei e pensei, gente, eu só tô hoje em busca por me melhorar como pessoa, evoluir, né, como ser humano, por conta da dor do meu sofrimento que eu passei com a morte dele. Então, a morte dele acabou, né, se transformando numa bênção para mim. Porque, como eu falei, se ele estivesse vivo, eu não sei como estaria, como seria a minha vida hoje. Estaria só pensando em bens materiais, nessa vida terrena, sem querer me melhorar como ser humano, cuidar da minha mente, cuidar do espírito, porque muitas vezes a gente só se preocupa com a matéria, esquecendo que a gente é um espírito que está no corpo material, que está usando um corpo material emprestado por Deus para a gente poder evoluir. Mas muitas vezes a gente não enxerga isso e passa a enxergar depois de um período de sofrimento muito grande. Então vocês podem estar se perguntando assim: ah, então é preciso sofrer para poder se melhorar como pessoa? Não, não é preciso sofrer. Mas infelizmente a maioria das pessoas busca se melhorar quando sofre alguma dor, seja ela física ou moral. No meu caso, eu busquei pela dor, mas, como eu falei, deve ter gente aí que busca pelo amor. Agora, tem uma coisa, tem pessoas também que passam por grandes sofrimentos, sejam eles físicos ou morais, eu conheço pessoas assim, que elas optaram pelo caminho contrário. Em vez de buscarem se melhorar como ser humano, não estou aqui julgando, eu só estou constatando o fato, né, para mostrar para vocês que existe também o outro lado da moeda, né, comparando aqui com o meu caso. Então, essas pessoas, elas, em vez de tentarem se melhorar como pessoas, elas aí que não queriam mais saber de nada. Ah, eu quase morri, passei por isso, por aquilo, agora mesmo que eu vou curtir a vida sem querer saber de nada. Existe também isso, mas é opção da pessoa, né? Agora, no meu caso, o sofrimento que eu passei me fez querer buscar uma resposta. E graças a Deus, eu estou encontrando essa resposta. Aprendi que a gente está aqui, né, para evoluir, né, que a gente está vivendo aqui uma experiência num corpo de carne, num corpo material, que esse corpo depois a gente vai ter que devolver para Deus. E a gente vai seguir para algum lugar, dependendo dos nossos atos. E é isso, gente. Espero ter ajudado com esse exemplo meu. Desejo de coração que ninguém precise sofrer para buscar se conhecer, né? Que ninguém precise passar por uma dor grande para tentar se melhorar, né, como pessoa, para se sentir melhor. Porque a gente só consegue se sentir bem quando a gente passa a se conhecer, parar de culpar as outras pessoas por todo tipo de sofrimento que a gente passa, sendo que a gente constrói nosso destino, né? É isso, gente. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.